Cruz Maltins e Cruz Maltins do nosso Brasil, você está no canal Voz Manual Vasco, me chamo Diego Costa e quero deixar você bem informado de tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza, rapaziada? Peço para vocês aí deixar aquele likezão que ajuda a gente bastante, se inscrevam no canal e também vou estar deixando passando para vocês aqui as minhas redes sociais, a minha rede social pessoal e também a da Vaz Brava, para vocês seguirem lá, porque também enrola muita notícia por lá também, beleza, rapaziada? Vambora a notícia aí que é o que nos interessa. Jorge Salgado esteve no CT do Vasco ontem à noite nos treinamentos e também hoje pela manhã para conversar ali com o diretor técnico Abel Braga, treinador Maurício Barbieri, comissão técnica e também Paulo Brax, e pediu as explicações do que está acontecendo no Vasco, futebol do Vasco, nesse momento um pouco mais delicado, né? Com isso, meio que num tom de cobrança, mas um pouco mais suave, né? Já que o Salgado ele é membro do conselho da SAF do Vasco, né? Como presidente do clube associativo. Isso, se fosse outro presidente, também teria esse mesmo direito. Mas o fato é que Jorge Salgado foi lá e também esses 2 dias para poder conversar e ver o que ele pode estar ajudando o Vasco, né? Nessa transição, nesse momento difícil que o Vasco está passando no Campeonato Brasileiro, né? Não sei muito ao que foi falado, ao que foi conversado. Acho que quase ninguém tem essa informação, mas o tom foi de cobrança, né? Mais um pouco por conta dos resultados que não vem aparecendo. Falando ainda de Jorge Salgado, ele pediu que a reunião fosse antecipada já no final do mês de junho, né? E essa reunião ela vai ser antecipada o quanto antes. Ela está marcada para o dia 21 com a 777 e parece que vai ser antecipado, vai ser aí o quanto antes. Nessa primeira quinzena de junho. A gente não sabe ainda como vai ser, quem vai vir, quem que não vai. O fato é que estava marcada para o dia 21 e vai ser antecipada aí essa reunião para que se tenha um pouco mais de explicações do que está sendo feito por conta de coisas do Vasco que estão atrasadas, como salário, algumas parcelas de jogadores, enfim, tudo isso que a gente já sabe que está sendo noticiado, né? O Conselho do Vasco vai se reunir com a 777 para saber mais o teor desse momento do Vasco, saber como que está acontecendo e o que está sendo feito para ser sanado todas essas dívidas, né? Já que já tem até jogador entrando na justiça aí com seu empresário, junto com seu empresário, né? Que no caso é o Andrei, né? Então a gente espera ver aí o que vai acontecer nessa reunião do Vasco. O fato é que a gente precisa voltar a vencer o quanto antes. O Vasco está muito mal. Esse momento do Vasco turbulento, o Vasco está cada vez pior, então a gente precisa acordar o quanto antes e precisa ter aí uma resposta dentro de campo o quanto antes. Falando em dentro de campo, já foram emitidos 20 mil ingressos para o jogo contra o Flamengo, né? De novo, vou repetir aqui, a CBF cagou nesse jogo, na data dele, na hora dele, né? Jogar um clássico do tamanho de Vasco e Flamengo para uma segunda-feira, 8 horas da noite, todo mundo trabalhando, é loucura, né? É querer mesmo que o futebol não aconteça. Só pode ser isso, né? Mas a incompetência da CBF, né, permitiu isso. Com isso, foram vendidos 20 mil ingressos, não se sabe se vamos ter estádio lotado, por conta de dia e horário, mas eu acredito que vamos ter sim o bom público. Agora vamos falar aqui de algumas especulações, né? A mais nova especulação do Vasco, que só especulando, e não chega absolutamente ninguém, até porque a janela só abre, né, em julho. Então, né, vamos se lascar aí com essas especulações aí que raramente dão alguma coisa, né? Christian Cuenca, do Al Saad, da Arábia Saudita, foi especulado pelo Vasco. É meio argentino, costuma jogar bem, pisar na área, faz bons jogos com frequência, tem um bom passe, consegue fazer essa posição de camisa 10 muito bem. Eu particularmente acho interessante, mas tá em fim de contrato lá, parece que vai sair, não se sabe ainda, né? Mas o que está acontecendo aí é que ele pode pintar no Vasco por uma proposta que o Vasco pode enviar nos próximos dias. Falando ainda de reforço, Serginho, que foi dado já como certo no Vasco, também foi dado como certo no Botafogo. O certo é que o jogador está afastado do clube dele lá
na Turquia, espera as negociações avançarem. Não tem nem Vasco nem Botafogo na jogada, certamente aí tudo ok, correto, que possa anunciar o jogador. Para finalizar aqui, nós vamos falar do Mundial Sub-20. O Brasil venceu a Tunísia por 4-1 com 2 gols de André e passe também do Marlon Gomes. Ou seja, nossos crias estão indo bem lá no Campeonato Mundial. O Brasil chega às quartas de finais, né? Os jogos estão passando na Sport TV. Quem quiser aí pode dar uma olhada nos jogos aí. O Brasil vem tendo bons talentos revelados, vem tendo bons talentos no Vasco que estão servindo a seleção. É o caso de Marlon Gomes e André Santos. Acho que a gente pode esperar um bom futuro aí para nossa seleção brasileira também, e já pensando na futura Copa do Mundo, né? Então, esses nossos jogadores, nossos crias da seleção de base estão disputando lá esse campeonato, passaram para as quartas de finais, passaram bem, perderam o jogador aí no primeiro tempo, mas conseguiram ampliar a sua vantagem ali com 2 gols de André e também o passe do Marlon Gomes. Beleza, rapaziada? Faltam 3 jogos só pro quem dera. O Brasil ser campeão mundial sub-20, né? Vamos torcer também. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto com mais notícias para vocês. Peço a você deixar aquele likezão que ajuda a gente bastante. Se inscreva no canal e tamo junto aí. Valeu!